Olá pessoal, bom dia, né? Mais uma aula, estamos aqui. Bom, a ideia é a gente fazer uma introdução bem breve, tá? Como esse assunto ele é novo para vocês, então hoje a gente vai estar vendo uma ideia bem inicial, certo? Sobre os solos brasileiros, o que são solos, como se formam, quais são suas principais características, tá? De uma forma geral, é isso, tá? Então, nesse primeiro slide aqui, nós temos, né, como que se dá esse processo de formação do solo, certo? Primeiramente, a gente precisa entender que não é um processo só isolado, né? São vários. Então a gente vai ter a ação da água, da temperatura, do vento, enfim, tudo isso aqui está relacionado ao intemperismo, né? Então, o intemperismo a gente já viu o que que é. Nós temos o intemperismo químico, físico e biológico. O químico a gente vai ter principalmente a atuação da água, né? O físico a gente acontece principalmente quando há grandes mudanças de temperatura, né? Então, eu sempre gosto de citar o exemplo do verão e do inverno, por exemplo, tá? E o biológico, que aí a gente vai ter a ação dos animais, das bactérias, das plantas, das raízes das plantas, certo? Então, tudo isso vai fazer com que o solo ele se forme, né? E a gente precisa saber também que essa formação desse solo, esse solo ele vai se formando a partir do desgaste das rochas, certo? À medida que o tempo vai passando, ela vai se diluindo, diluindo, diluindo. E como é que ela se dilui? Por conta desses processos aqui, esse temperismo, certo? Bom, aí aqui a gente tem um esquema que mostra para vocês de forma bem didática, né? Então a gente tem aqui a rocha pura, esse fragmento de rocha, e ao longo do tempo você observa que o solo ele vai se formando, né? E quando a gente fala ao longo do tempo é porque como nós estamos falando de algo que é da natureza, então é lento, certo? Na escala humana, a escala humana é muito pequena para a gente pensar sobre isso. Então, e também o tempo exato, isso aí vai depender, vai variar se o solo é mais jovem, se o solo é mais maduro, certo? Da profundidade, do lugar onde ele é encontrado. Tem uma série de coisas que envolve isso que não interessa, não é o foco para vocês agora. Mas o que a gente precisa é acompanhar justamente essa formação, né? Que o esquema está mostrando para a gente. A gente tem no início aqui uma rocha intacta, né? E ao longo do tempo ela foi se desgastando. Ó. E à medida que... Pode observar que a gente tem aqui nesse solo maduro, né? Veja que na base a gente tem isso aqui que a gente chama de cascalho, certo? E as demais camadas, até chegar aqui nessa camada superior. Então, para esse processo, para vocês observarem essas diferentes camadas aqui do solo, precisou de quê? Da atuação desses vários processos aqui que eu mostrei para vocês, certo? Bom, aí aqui é só um outro esquema mostrando os horizontes, não é? Então, a gente vai ter diferentes horizontes, tá? Então, veja que aqui a gente tem a dissolução, né, da rocha a partir do tempo, e essa dissolução ela vai formando várias camadas, certo? E essas várias camadas elas vão ter características diferentes, né? Então, o próprio esquema ele já é bem indicativo para vocês, onde a gente tem aqui a rocha mãe, né? Que ela é submetida ao intemperismo. Em seguida, a gente tem esse horizonte que é chamado de horizonte C, né? Que está próximo a esse embasamento rochoso aqui, então ele não é tão desgastado, tá? E, enfim, na sequência a gente tem aqui o horizonte B, o horizonte A. Esse horizonte O, ele não é comum ser encontrado. Por quê? Porque esse horizonte O, ele geralmente é marcado por matéria orgânica, certo? Então, a depender do lugar, ele não é encontrado, tá? Bom, aqui é só para mostrar para vocês como que seria, né, um perfil do solo em campo, né? Então, para a gente identificar isso é necessário
escavar, enfim, fotografar, analisar, e você observa claramente que da base aqui, ó, onde está o embasamento rochoso, você encontra você vai ter diferentes camadas. E a primeira coisa que você consegue identificar essas diferentes camadas é pela coloração, certo? Bom, aqui eu só estou trazendo exemplos diferentes, né, para vocês estarem observando aí, tá? Bom, só que como a gente vai estar trabalhando com solos do Brasil, certo? São solos tropicais, né? E para mostrar para vocês, recordando o que a gente viu lá em climatologia, né? Veja que essa faixa que está destacada aqui é justamente próxima à linha do Equador, e nessa linha do Equador a gente vai ter temperaturas mais elevadas em função da radiação solar, que chega com mais intensidade nessa região, certo? E que, portanto, aqui a gente tem temperaturas mais elevadas, e é justamente nessa linha onde está destacado que nós vamos encontrar os solos tropicais, né? Então não é específico do Brasil, a gente tem aqui na África, a gente tem no norte da Austrália, certo? Em várias outras áreas do mundo também, obedecendo essa sequência aqui, né? Quando a gente observa esse globo, certo? Eu estou só mostrando essas de forma bem geral, porque a gente vai estudar de forma mais específica depois, tá? Ó, então aqui a gente tem algumas características desses solos tropicais, né? Que são comuns. Então, de forma geral, eles são bastante temperizados. Então, quando eu estou falando que eles são bastante temperizados, significa dizer que eles já estão em um estágio mais maduro, né? Então, eles já tiveram aí um bom tempo de desgaste das rochas. Profundos, pobres em nutrientes, depende, varia muito do lugar, certo? Ricos em argila, óxido de ferro, alumínio, enfim, tá? São essas algumas das características, né? Então aqui nós vamos encontrar os principais tipos de solos do Brasil. Isso é um mapa do IBGE, e o IBGE, né, ele mostra para vocês aqui, ó, de acordo com a legenda, você vai... Na verdade, esse mapa não está com uma qualidade tão boa, né? Mas, enfim, quando vocês pegarem aí o PDF, vejam se tiver algum problema que comprometa vocês entenderem, é só vocês me falarem, tá? Bom, e aqui a gente vai ter algumas características, né, de alguns tipos de solos, os principais, por exemplo. Então, a gente tem o latossolo, ó, e aqui a fotografia, né, que ele está representado. Em relação a esses tipos de solos, eu achei melhor a gente ter uma aula específica para isso, certo? Que são muitos detalhes. A gente vai ter o argissolo, o neossolo, certo? E veja que cada um, eles obedecem, ó. Eles têm uma coloração, cada camada, né, na verdade, vai ter uma coloração diferente, tá? Bom, aí existem algumas características, certo? Por exemplo, um latossolo. Um latossolo, em primeiro lugar, ele não vai ser um solo que é saturado, ou seja, ele não vai ter muita umidade, né? Geralmente tem uma profundidade muito grande. Os horizontes, né, quando a gente fala de horizontes, são aquelas diferentes camadas que eu mostrei a vocês anteriormente. Elas não são fáceis da gente diferenciar, né? E geralmente a coloração é assim, avermelhada, amarelada, etc. Já os argissolos, eles têm, né, uma profundidade razoável, certo? Também. E vai ter também a principal característica dele é que ele vai ter bastante argila, né? Veja que aqui a gente já consegue identificar as diferentes camadas, né? Essa parte aqui, veja que ela está mais clara. Essa transicional já é um pouco mais avermelhada, certo? E os neossolos, né? Então, os neossolos, eles são solos que a gente vai encontrar bastante no Nordeste, principalmente no semiárido. Então, vão ser solos menos profundos,
com a presença maior de pedregulhos, cascalhos, certo? E, enfim, né? E sempre lembrar que esse tipo de formação está associado a vários elementos, ao clima, ao relevo, à quantidade de chuva, certo? À atuação dos animais e etc. Tá? Então, de forma geral é isso, e na próxima sexta-feira eu vou disponibilizar uma outra aula dando sequência, tá joia? Até a próxima.